Bom dia a todos. Meu nome é João Vitor, né? Acho que a maioria já me conhece. E é um prazer novamente estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, né? Mais uma vez estarmos aqui a meditar 3 temas, né? E no primeiro tema que nós temos para, digamos assim, de certa forma, analisarmos, né? Por que se confessar com um sacerdote, um padre, né, católico, se ele é um homem como nós, né, que também somos homens, né? Então, afinal de contas, né, por que isso, né? Ou refazendo a pergunta, por que não fazer isso, né? Que problema há nisso? Ou que problema haveria nisso? E, é claro, a pergunta, a resposta que vem também sucessivamente, quase que imediatamente a essa questão, é por que não se confessar diretamente com Deus? Né? Se Deus, digamos assim, é maior do que o Padre, né? Se Deus, de fato, tudo sabe, até mesmo os nossos pecados, sem que nós tenhamos que chegar até Ele, né? Deus tudo vê. Muito bem. Na verdade, meus queridos, né, se nós analisarmos como se desenvolveu isso que se consagrou como sacramento da reconciliação ou da confissão, né, nós vamos ver que isso é algo herdado, inclusive, do Antigo Testamento, né? E também nós temos a fundamentação bíblica também no Novo Testamento, né? Então, de modo muito claro, né, nós temos, por exemplo, no livro do Levítico, né, capítulo 5, versículos 5 e seguinte, né, 5 e 6, né, se diz que aquele que se tornar culpado de uma destas 3 coisas, né, no caso seria recusa de testemunho, contatos impuros, juramentos levianos, confessará o pecado cometido, e o sacerdote fará por ele o rito de expiação, né, o rito de purificação. Isso está em Levítico 5, capítulo 5, versículos 5 e 6. Então nós vamos observar que nesse primeiro momento já existia essa questão, né, dessa confissão, né, para obter a purificação. Também nós vamos ter no mesmo livro do Levítico, né, que é um livro que ele, de certa forma, ele institucionaliza vários ritos do judaísmo, né? Nós vamos ter lá no capítulo 5, nos versículos do 23 ao 25, dizendo o seguinte: se alguém pecar, recusando devolver ao próximo algo extorquido ou roubado, deverá restituir o valor ao proprietário respectivo. Depois, levará ao Senhor, como sacrifício de reparação, um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. Então, nessas 2 passagens, né, nós vamos ter um pouco já desta dimensão. De certa forma, no início, uma confissão pública, né, nessa primeira passagem que eu li para vocês. E nessa segunda passagem, você já vê uma interferência direta do sacerdote judaico, né, no sentido de analisar, né, ora, como ele vai dar o valor, né, como ele vai ser proporcional nesse ato de reparação, se não ele antes saber o que ocorreu com aquele homem, né? Então, faz-se necessário que aquele homem ele apresente aquele outro homem que foi, em determinado momento, escolhido por Deus, né,
consagrado para o exercício do sacerdócio, né? Que é justamente isso que o sacerdote faz. Ele intermedia a relação entre os homens e Deus. Então, aquele homem escolhido por Deus, né, para aquele fim, né, ele intervém, né, ele analisa, né, ele verifica em que medida vai estar, né, o ato de agravo do pecado e a sua reparação. Considerando, inclusive, que cada pecado, cada dano, né, que nós causamos, ele tem os seus efeitos, né? Então existe o ato do pecado, mas também há toda uma dimensão que está ao entorno dele, né? Não é só você pecou, está lá o seu pecado, está lá na sua listinha, né? Digamos assim, para Deus. Mas aquele seu pecado, ele tem consequências diversas no mundo inteiro, para todas as pessoas. Imagine vocês, por exemplo, falando de um caso extremo, claro, mas é um caso que acontece, uma pessoa que mata outra pessoa. Mesmo que a pessoa tenha matado em legítima defesa, né? Digamos. Ainda, digamos que matei alguém. Matando alguém, os efeitos que aquilo vai gerar no mundo inteiro são gravíssimos. São gravíssimos. Nós excluímos alguém do mundo sem nós termos o direito para isso, né? E aí, normalmente, a reação ela vem quase de imediato, né? A vingança. Alguém que não consegue superar aquele dano, né? A mãe, o pai, né? O irmão que fica traumatizado pro resto da vida, né? Que sente ódio de determinada, sei lá, classe social, digamos, ele foi morto por um taxista. Toda vez quando ele vê um taxista, ele se enfurece. Enfim, uma série de pecados que são originários daquele pecado original. Olha aí o pecado original, né? Por o pecado de Adão e Eva, todos os outros pecados, né, se desenvolveram, se aperfeiçoaram de tal forma no mundo que hoje nós vivemos esse caos, né? E se tira a vida de forma tão banal que tudo é relativizado. Então nós vamos ter nesse primeiro momento essa herança judaica na tradição cristã, né? E aí, já entrando na questão do Novo Testamento, já entrando na nova aliança com Deus, né, nós vamos ter, por exemplo, né, que lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 22 ao 23, né, aquele momento pascal, né, aquele momento em que Jesus ele sopra, né, ele entra onde estão os apóstolos reunidos e ele sopra a eles dizendo, né, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais o retiverdes serão retidos. E aí eu diria até que o momento, né, sem querer desprezar o texto bíblico, que é claro é onde está o conteúdo de tudo, né, mas o contexto em que essa frase foi dita, ela é importantíssima para nós. Quer dizer, onde tudo já estava consumado, né, onde Jesus cumprira toda todo aquilo a que estava destinado a fazer, em obediência a Deus. Então, naquele momento de ressurreição, naquele momento em que Jesus ele já havia descido à mansão dos mortos, naquele momento em que Jesus estava em estado transfigurado, né, podemos dizer assim, e ele entra e sopra, né,
Inclusive um ato que ainda hoje ele é repetido na igreja, né? O bispo, por exemplo, na missa dos Santos Óleos, né? Ele trazem para ele um vaso com os óleos, né, dos sacramentos, e em determinado momento ele sopra naqueles óleos, né? Alguém abre para ele lá e ele sopra os óleos, comunicando o Espírito, né? Ele comunica o Espírito que ele recebeu da ordem, ele agora faz com que aquilo seja transmitido, né? De certa forma, seja abençoado aqueles óleos. E neste momento Jesus faz isso, faz esse gesto. Ele sopra sobre os apóstolos e ele diz, né? Então, obviamente, existe, ordenando os fatos, existe o primeiro momento. Existe essa comunicação dos espíritos, do Espírito de Jesus para os apóstolos, né? Jesus ele faz isso de forma muito necessária, né? Porque nós temos muitos motivos, e olha, isso é crucial para nós, né? Que nenhum apóstolo ele era, digamos assim, santo, né? Eles se tornaram santos depois de algum tempo, mas todos os apóstolos, né, desde a sua escolha, seria uma escolha bastante questionável, né? Escolher aqueles homens, né, não eram lá grande coisa em nenhum aspecto, né? Pelo contrário, eram homens difíceis de se lidar, né? Talvez homens mais aptos, né? Varões mais aptos teriam talvez levado essa evangelização até mais longe, né? Para nós, na nossa concepção, mas para Jesus não. Jesus escolheu e foi capacitando, né? Então, aqueles anos de catequese de Jesus com seus apóstolos, mesmo apesar daqueles anos de catequese, dos apóstolos presenciando os milagres, dos apóstolos vendo o jeito do mestre, né? E quando você convive com alguém, você, de certa forma, você absorve as características daquela pessoa com quem você convive, né? O jeito, várias coisas, né? Você cria uma admiração e você vai copiando diversas coisas. E aqueles homens que estavam, né, a conviver com Jesus há pouco tempo, né, digamos assim, não 3 anos e pouco, né, de catequese, mas todos eles foram capazes, né, de cometer abominações, né? Basta lembrar dos irmãos querendo saber, Senhor, né, colocam eu à tua direita, meu irmão à tua esquerda, né? Basta lembrar de Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, dizendo que nunca, Senhor, nunca eu farei isso contigo, jamais, né? Pedro também, né, que não queria que Jesus lhe lavasse os pés, né? E justamente Pedro foi o escolhido para ser a cabeça, né, a pedra, né? Então, assim, Jesus ele tem um jeito muito misterioso, né? Deus ele tem um jeito muito misterioso de escolher as suas pessoas, né, os seus servos. E com certeza, por ser Deus, saber do que iria se suceder, né? Ainda assim ele escolheu aqueles homens, né? E, por exemplo, Pedro, já no primeiro momento, ele já muda o nome, né? Então, esse tipo de comportamento ele é próprio de Deus, né? Isso é importante para a gente entender esse sacramento da reconciliação, essa questão da confissão, né? Porque, ora, se Deus quis utilizar-se de homens para que sua graça chegasse aos demais homens, quem somos nós para querermos ir diretamente a Deus? Se o próprio Deus quis se utilizar dos homens, se o próprio Deus escolheu homens, e homens, como eu falei para vocês, homens fracos, gente, homens como nós realmente, né? Quer dizer,
Deus ele quis se utilizar disso. E é importante dizer, tudo que Deus faz é da forma mais perfeita. Não há nada em Deus que seja incompleto. Não há nada em Deus que não esteja, de certa forma, ocasionando uma graça infinitamente maior. Né? Foi assim com a vinda de Cristo, né? Seria muito bom, digamos assim, ninguém ter sido expulso do paraíso, né? Ter vivido aquela pureza original do Éden, né? Sem doença e sem morte, né? Caminhando ao lado de Deus, contemplando suas maravilhas. Mas aí o homem pecou. E o que é que Deus faz? Deus permite que aquilo que era desgraça, né, que, digamos assim, entrou por meio de uma mulher, né, digamos assim, por Eva, e com a adesão de um homem, Adão, fosse infinitamente elevada em graça, que foi o sim de Maria, a nova Eva, né, e o sacrifício de Jesus. Vejam, né? Deus permitiu porque assim se faria de forma perfeita e infinitamente, né, de uma plenitude de graça muito maior. Então existe esse princípio. Tudo que Deus permite é porque de lá se extrai uma graça infinitamente maior. Então, meus irmãos, existe essa questão, né? Nós, às vezes, nós somos muito orgulhosos, né? Nós temos muitos receios em relação a isso, né? Ah, mas é um homem como nós. Ah, mas... Né? Quer dizer, é como se nós quiséssemos que Deus, digamos assim, de certa forma nós estamos questionando a Deus. Né? À medida em que Deus ele quis se utilizar de homens, né? À medida de que Deus quis se utilizar da igreja, tá certo? Então, é importante observar isso. Mesmo que não houvesse toda essa fundamentação aqui de Antigo Testamento, de Novo Testamento, se a igreja tivesse decidido, né, estaria sendo feito da vontade de Deus. Porque assim Deus também quis. Né? Deus ele outorgou à igreja, ele determinou que a igreja conferisse, né? Que a igreja confirmasse, e olha a responsabilidade, tudo que confirmares na terra será confirmado no céu. Tudo que confirmares, né? Enfim, existe essa sintonia entre esses dois planos. Né? Então a igreja jamais, nessas questões que são imprescindíveis, né, a salvação dos homens, poderia errar. Porque se assim ela errasse, ela estaria se equivocando também no céu. Né? Se ela se equivoca aqui na terra, ela também estaria se equivocando no céu. Porque existe uma sintonia, né? Existe um alinhamento entre essas duas dimensões. E quem faz essas determinações é a igreja. Então, é muito claro isso. Né? Deus assim o quis. Deus quis que fosse dessa forma. Não nos interessa, digamos assim, saber se, por quê. Né? Mas o padre fulano de tal é tão depravado, esse padre cicrano é tão ruim, a homilia é tão pobre, não tem espiritualidade esse padre é até da teologia da libertação. Que esse padre havia ele até no centro espírita. Então, e aí você, não vou me confessar com esse padre. Não vou me confessar com esse padre, porque esse padre é mais pecador do que eu, né? Normalmente nós pensamos assim. Nós queremos um padre que seja pelo menos mais santo do que nós.
para nós nos confessarmos, né? Até com receio, né, de que pela imoralidade daquele sacerdote nós tenhamos aqueles nossos segredos mais secretos, aquele lado mais ruim que nós temos, que nós não contamos para ninguém, né, que só Deus vê para aquele homem. É um risco muito grande na nossa cabeça, né? Oh, meu Deus, vou dizer isso bem daqui. Não vou dizer isso porque isso daqui é demais. Vai que vaza essa conversa, né? Cai esse áudio no WhatsApp. Já pensou um padre desse? Gente, mas né, entrando nesses pontos, né? Mesmo o padre sendo, né, já vencemos essa parte dele ser homem, né? E a outra parte, por ser homem, por consequência ele é pecador, né? Por consequência ele é pecador. Enquanto ele viver neste mundo, ele será, né? Então o padre mais santo, menos santo, digamos assim, ele pode lhe ajudar a curar aquela doença, né? A vencer aquele vício. Ele pode lhe ajudar, com certeza, muito mais do que um padre seco, digamos assim. Mas, vejam bem, a validade daquela remissão, daquele pecado, daqueles pecados, ela vai ser válida. Se o padre obedecer direitinho, né, o que a igreja determina, né, com as palavrinhas certas, né, se você, e é claro, não depende só do padre, na verdade depende mais de quem está se confessando do que quem está absolvendo. Né? Porque, gente, o padre, ele age em persona Christi, né? Ele age na pessoa de Cristo. Ele empresta o seu corpo, ele empresta a sua voz, ele empresta os seus gestos para Cristo, mas não é ele, padre fulano de tal, que dá aquela absolvição. Entende? É como, digamos assim, ele pode ser até um vaso sujo, rachado, ele pode ser um vaso meio de um material ruim, né? Que você pega assim, já está se destruindo, mas o conteúdo que está dentro, ele não se altera. Né? Aquela história, né? Que o tesouro da igreja, ela passou por mãos impuras, mas ele nunca deixou de ser o tesouro da igreja, o tesouro de Deus. Então, posso passar isso daqui na mão de cada um de vocês, e isso daqui nunca vai deixar de ser o que é. Posso passar na mão de qualquer um de vocês. E entre vocês há pessoas mais santas, menos santas, né? Como sempre houve na história da igreja. Papas, padres, bispos, mais santos, menos santos, né? E nunca isso que nós chamamos de depósito, né, de tesouro da igreja, ele deixou de existir. Então vejamos, ainda, né, que aquele depositário da graça aparente, que é o padre, seja algo corrompido, né, aquilo que ele dispensa, aquela misericórdia, não é dele. Mesmo porque, gente, ele não tem tal poder. Que poder tem ele? Veja, ele foi tirado do meio do povo para oferecer a Deus louvor, sacrifício, de forma mais específica, né? Isso é o sacramento da ordem, a vocação da ordem, no sentido do padre, né? Ele é tirado do meio do povo para oferecer a Deus, pelo povo, um sacrifício, que deve ser a adoração a Deus, o louvor, né? A remissão dos pecados, né? Então, veja, ele é tirado do meio do povo para representar o povo. E quando ele chega diante da igreja, a igreja lhe confere, lhe dá a ele, digamos assim, o poder de dispensar, né, de tornar visível. Ele torna visível aquela misericórdia. Né? Mas não vem dele a misericórdia. Não é o padre que perdoa. Quem perdoa é Deus. O padre, ele é a forma visível da misericórdia de Deus. De forma mais específica, no sacramento.
Os sacramentos são isso. São gestos, são formas, são palavras visíveis, tudo visível, né? Se torna uma realidade que não é visível para nós, que é a misericórdia, né? Se torna visível na pessoa do Padre no sacramento, né? E mesmo que esse ente visível esteja desgastado, o conteúdo permanece, né? E como havia dito para vocês, depende mais de quem está confessando do que quem está recebendo a confissão, né? É preciso que quem esteja se confessando tenha a disposição interior de estar arrependido, de não querer mais pecar, de odiar firmemente aquele pecado, né? De ter o propósito, não, esse daqui, né? Mesmo a gente sabendo que é difícil, né? Mas a gente já não pode ir derrotado, né? Oh meu Deus, esse pecado aqui está na minha gaveta há tanto tempo, não é? E tanto tempo que eu tento vencê-lo e não consigo e tal, aí você já não pode ir como um derrotado, né? Você tem que ir para a confissão, né, com o coração ardendo, embrasado, né? Como quem, oh meu Deus, eu estou vindo diante de Ti, da Tua misericórdia, eu que sou uma miséria, eu que sou miserável, eu que não valho nada, eu que não sou digno nem de entrar neste templo santo. E eu estou aqui diante de Ti, né, para pedir a Tua misericórdia justamente por tudo isso. Porque eu não valho nada. Então tem que existir essa disposição interior de querer não mais pecar, de se esforçar para isso, de buscar mecanismos mesmo de fuga daquele pecado, né? E de gradativamente ir se policiando, né? Cumprir a penitência que o sacerdote, né? Assim como lá no Antigo Testamento nós ouvimos, né? O sacerdote ele escuta e de acordo com o agravo ele proporciona, oh, meu filho, você vai fazer isso, né? Hoje em dia normalmente as penitências, não sei se é porque meus pecados estão muito leves, né? Mas as penitências hoje eu acho de certa forma às vezes muito fraco, assim. Às vezes você fica querendo, mas foi tão ruim o que eu fiz, né? Queria que fosse algo assim mais assim energético, né? Assim, uma coisa mais enérgica, aliás, uma coisa mais assim assentada. Muito bem. Então, vencida também essa parte, né? Nós podemos perceber, né? Ao que, por exemplo, diz o Catecismo da Igreja. A Igreja ensina que o confessor deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo, ter respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Isto é, o padre, a Igreja, Deus, eles devem ser totalmente contra o pecado, mas não contra o pecador, né? Aí está a diferença, né? O pecador é uma coisa, o pecado seria outra, né? Então, a Igreja ela age dessa forma, né? Odiar firmemente o pecado, mas não o pecador. O pecador ele deve ser acolhido, né? O pecador ele deve ser tratado com caridade, né? E o padre ele deve se unir a essa intenção, né, gente? Lembrando sempre que confissão não é divã, não é consultório psicológico, enfim, não é simplesmente aconselhamento, né? Existe uma certa tendência de muitos padres e até os leigos também, eles vão na onda muitas vezes, de achar que ali é um aconselhamento simplesmente, né, como se você estivesse indo a um psicólogo ou, sei lá, um analista. Não é, né? Não é. Ali nós estamos, né, no local, né, de reconciliação,
palavra melhor. O local de reconciliação com Deus. Então ali, gente, não cabe essas coisas, né? Claro que não impede de o padre dar um aconselhamento, outra coisa, mas é importante pensar nisso, né? Que ali não é para aquela finalidade. A finalidade ali é perdoar os pecados. É fazer com que aquele pecador encontre novamente, né, sentido, esperança, né, força, graça. Né? Lembrando que o pecado ele aplaca, né, essa graça de Deus em nós. Ele nos tira de várias formas a visão de Deus. O pecado ele turva a nossa visão, distorce, né, a nossa visão para com relação a Deus. Né? Então, digamos assim, o pecado ele nos deixa míopes, né, ou com astigmatismo, ou com qualquer outra coisa em relação a Deus. Então, lá na reconciliação, né, é o lugar onde nós vamos fazer essa correção. Inicialmente. Porque, é claro, né, ela vai ter os seus efeitos posteriormente a ela. Então, me confessei, estou purificado, acho que eu vou até morrer logo depois disso. Né? Poderíamos pensar assim, né? Mas veja, a confissão ela é um marco inicial, né? E ela vai se desenvolvendo à medida em que você vai dando seguimento àquele início, né? Então você se confessa, e aí tem a penitência que tem que ser cumprida, e tem o que você tem que fazer. Né? Obviamente, né? Se você se propôs a não mais pecar, né, pelo menos de forma grave, que é o, digamos assim, que mais nos afasta de Deus, né, então vai caber a você confirmar aquilo que você disse. Então, meus amigos, por tudo isso, né, o Catecismo da Igreja ele continua dizendo. É o número 1466, acho que você está aí com o Catecismo. 1466, 1466. Então, a Igreja né, ensina que o confessor deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo, ter respeito e delicadeza diante daquele que caiu, deve amar a verdade. Gente, essa questão de amar a verdade é séria, porque, por exemplo, veja, às vezes você vai se confessar e, de fato, às vezes uma coisa que você fez não é pecado, mas geralmente é, né? E aí tem coisas que você sabe que é pecado, né? Que a igreja ensina que é pecado, mas que você vai em determinados padres, né? E infelizmente eles dizem que não é. Mas isso é coisa do tempo, João. Isso daí não é mais pecado, não. Mas os tempos agora são outros. Estamos na modernidade. Isso daí já é algo comum. Você não precisa de um padre, não. Você precisa de um psicólogo. Aliás, nem de um psicólogo. Vá fazer o que continue fazendo muito bem. Que isso é algo natural dos nossos tempos, né? Esse relativismo a gente encontra, né? A gente encontra. Por isso que a igreja diz no seu catecismo, deve amar a verdade. Amar a verdade é isso. É não relativizar, né? Porque fulano de tal é coordenador da pastoral tal, né? E aí, digamos, eu sou o padre. Não, mas ele é uma pessoa muito boa, eu vou relativizar esse pecado dele. Não, você aqui, no seu caso, sabe, não é pecado, não. Não, você aqui, pela sua idade. É claro que o padre, gente, ele exerce essa proporcionalidade. Né? E, inclusive, o pecado é um dos critérios de agravamento ou não do pecado, é o nível de consciência de quem o praticou. Né? O nível de consciência de quem o praticou, né? E a total adesão, vontade absoluta. Quero fazer, vou fazer.
sei que é errado, mas quero fazer. Aí não tem, digamos assim, o que dizer. Pode até se considerar, lá na infância, a pessoa ela sofreu isso, e é por isso que ela tem essa tendência. Tudo bem, você busca analisar isso e tal, mas não deixa de ser pecado. E aí, como eu estou falando para vocês, o sacerdote ele vai proporcionalizar, vai perceber o nível de consciência de cada cristão daquilo. Porque nós temos que admitir, né? E isso, que uma das coisas que mais salva as pessoas é a ignorância. É a ignorância. Digamos assim, é um oitavo sacramento, alguma coisa do tipo. Salva muita gente a ignorância. Não saber que algo é errado, né? Agora, existe uma diferença. Não, eu não quero saber, que é justamente para não ficar com a responsabilidade. Aí já é outra coisa, né? Eu acho que eu não vou nem ler essa parte aqui do catecismo, nem da Bíblia. Não vou nem para as formações do voto, porque depois eu fico sabendo que o negócio lá é pecado, e aí o meu negócio vai pesar para o meu lado, né? Porque aí agora eu já sei que é pecado, e aí é bom, né? Não tem pecado que seja ruim de você fazer, né? Em geral, os pecados são uma delícia de se fazer. Senão ninguém faria, todo mundo era santo, né? Então, esse nível de gravidade ele é considerado, obviamente, pela igreja, né? Mas existe isso, a igreja ensina isso, deve amar a verdade, né? Não é porque é fulano ou cicrano, uma coisa ou outra assim, que você vai ficar relativizando as coisas. É pecado. Se está dito pela igreja, é pecado. E afasta de Deus. E não precisa nem que o padre lhe diga, você sabe disso. Quando você, pelo menos em algum momento da sua vida, né, você teve um encontro com Deus, mesmo que tenha sido mais superficial, embora nenhum encontro com Deus seja superficial, mas digamos que você não aprofundou naquele encontro com Deus, você é capaz de perceber o que lhe afasta e o que não lhe afasta de Deus. Nós somos capazes, nós não podemos nos fazer de doidos. Não dá. Você que já teve algum encontro com Deus, você sabe que aquilo que você está fazendo lá escondido, você sabe, é pecado. Você sabe disso. Tanto que você se esconde para fazer algumas coisas, não é? Você não esconde. Você está se escondendo de quê? Não é que nem Adão no paraíso, né? Adão no paraíso andando muito bem, nu, né? Sem o seu umbigo, né? Como dizem, sem o seu umbigo muito bem à vontade, mostrando suas vergonhas, e Eva também, sem folhinha de nada, né? E aí um belo dia descobre que está nu, mas assim, que foi que te disse, Adão, que tu está nu? Por que tu está se escondendo? Está se escondendo de quem? O que foi que tu fez? Né? Então não dá, gente. A gente sabe, né? Talvez a gente não sabe a gravidade de imediato, porque nós estamos cegos pelo pecado. Isso, né? Por isso a importância do sacramento da reconciliação, você se confessar, né? Porque aí você vai ter dimensão. Meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, eu não pensei que isso fosse desencadear tudo isso. Então existe essa questão. Então também é exigido ao sacerdote, ao confessor, né, ser fiel ao magistério da igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plenitude e à plena maturidade. Conduzir o penitente à cura. Porque, justamente, meus queridos, essa confissão com o padre, ela nos possibilita justamente esse contato, né? Porque, digamos, o padre, muitas vezes, ele sabe o que você está sentindo, ele é carne que nem você, né? Então, o padre, ele sabe, meu filho, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está passando. Então, ele, digamos, que de certa forma, ele se solidariza com você, por ele ser humano,
por ele ter essa, justamente por isso, né, por ele ser humano, por ele carregar a marca do pecado, por ele ser um pecador, né, e ele deve conduzir você à cura, né? Digamos assim, um médico de almas. Então você chega naquele lugar estragado, né, dividido, revoltado muitas vezes, e daquele local você deve sair pelo menos com a receita, né? Ninguém vai no médico para não sair pelo menos com a receita. Ainda que o médico passe só uma dipirona para você e nem passe a sua dor, né? Nem nada, não sirva para nada, passa um soro lá qualquer, um medicamento qualquer, às vezes nem olha para a sua cara, mas pelo menos você quer a receita, porque senão é como se a consulta não estivesse valendo. Na confissão é a mesma coisa, você deve sair de lá com uma receita. Como é que eu faço para tratar isso aqui? Então primeiro tem que diagnosticar. Como é que vai fazer isso? O padre, ele não... Tem padre que tem o dom, né, de ler a mente das pessoas, né? Antes de você falar, ele já sabe. Meu filho, não precisa você falar mais nada. É Padre Pio, né? Não, eu sei. Deixa que eu confesso por você, né? Você fez isso, você se arrepende. Você fez aquilo, você fez. Não, você fez. Né? Deixa... né? Então, há, assim, padres com esse dom, assim, pessoas com esse dom. Mas, enfim, uma exceção. Então, precisa que você diga, né? E esse ato de dizer, inclusive, é algo importante, né? Porque com Deus você não precisaria dizer nada. Deus sabe de tudo, né? Não há nada que você faça escondido que não seja revelado. Mas com o padre, não. Você tem que arrancar aquilo. Olha aí uma coisa boa de você se confessar com o padre homem, humano, né? Você tem que quebrar aquele orgulho. Eita! Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. Padre. Né? Então, você tem que arrancar aquilo de dentro de você. É um desprendimento muito grande, né? Você se abre. Isso é, quando você faz uma boa confissão, porque às vezes você fica escondendo um pecado aqui e acolá, na gaveta e tal, né? Fica escondendo, não quer falar, né? Mas, veja, quando você se abre, né? E é impressionante como muitas vezes as pessoas choram. Se acaba de chorar. Porque quando começa a falar, é como se começasse a se libertar. Meu Deus, há quanto tempo que isso está guardado em mim, eu estava angustiado. Mas eu vou chegar aqui, vou falar, vou confessar. Né? Como se eu estivesse realmente diante do próprio Deus. Né? E aí o padre, ele, meu filho, eu sei o que você está passando. Né? E aí ele vai dar a receita de acordo com aquilo que ele diagnosticar de você. Às vezes você pensa que você está com uma doença, mas você está com outra. Não é assim? Às vezes você procura lá no Google, bota lá os sintomas, pensa que é uma doença, mas não é. Você chega no médico, aí é que ele vai dizer, olha, a sua doença é essa. E é esse aqui o tratamento. Não outro. Se você fosse por esse tratamento aqui, ia se agravar. Olha aí. Então a importância de se confessar, né? De se confessar com o homem. A não ser que você seja Moisés e você escute assim, Deus face a face, consiga ver a própria sombra do Deus. Né? Se não, procure um padre. Né? Então, só para finalizar, né? E aí continua o catecismo da igreja. Né? Conduzir com paciência, porque, como a gente sabe, normalmente infelizmente, a gente retorna aos pecados. Né? Muitas vezes a gente não consegue. Por isso que com paciência mesmo. É paciência, gente. Tem que ter paciência com você mesmo. Né? E confiar em Deus. Não em você. Você sozinho não é capaz de vencer o pecado, não. Agora, Deus pode lhe dar a graça. Assim como Deus pode lhe dar a graça do arrependimento, Deus pode lhe dar a graça da conversão. E aí ele vai vendo o seu esforço e vai lhe ajudando. Ele vai vendo o seu esforço e vai lhe ajudando.
Você vai caminhar. Conduzir o penitente à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência por ele, o padre, confessor, confiando-o à misericórdia do Senhor. Tudo isso, meus irmãos, só faz sentido se nós confiarmos na misericórdia de Deus. Se nós acreditarmos que o nosso pecado é tão grande que é maior do que a misericórdia de Deus, nós não vamos jamais conseguir vencer. Nós temos que crer nisso, que a misericórdia de Deus ela é maior do que o nosso pecado. E que a igreja, a partir daí, né, confiar em Deus mais do que em nós, né, ser desconfiado, né, conosco, não com Deus. Deus nos ama, gente. Deus é misericórdia. Então, assim, muitas vezes quem não se ama somos nós. Por isso que nós nos autoflagelamos com o pecado. Então, vejam, arrematando. Deus assim o quis. Que a igreja fosse dispensadora da misericórdia de Deus. De forma muito especial, através do sacerdote. E de forma muito especial, Deus que isso fosse feito assim, porque esta é a forma mais perfeita que Deus encontrou, para que os pecados fossem perdoados. E Deus deu essa autoridade aos apóstolos. Comunicou a eles o Espírito, mesmo sabendo de tudo, gente. Sabendo de tudo o que tinha acontecido. No pé da cruz só ficou Maria, João, né? E alguns outros, Maria de Cleófas, né? Outros que estavam lá no pé da cruz. Deus sabia com quem ele estava falando. Assim como sabe hoje com quem estão falando. É por isso, meus irmãos, que não devemos temer a confissão. Né? Por mais pecador que seja o padre, né? É claro que, digamos, um bom médico, ele sabe dar uma receita mais certa. Né? Mas Deus jamais deixaria de conduzir um pecador à cura por conta dos pecados de um padre. Padrezinho, jamais. Deus não seria irresponsável por. Vou lá me confessar, o padre, né, um pecador público e notório, mas Deus não seria irresponsável, né, de conduzir alguém à misericórdia e de sair de lá sem o caminho de cura. Se os seus pecados não são maiores do que a misericórdia de Deus, os pecados do padre também não são maiores do que a graça de Deus. Não são. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, a partir desta reflexão, sermos mais embrasados, né, que nós possamos ter mais convicção, perdermos um pouco este medo que nós temos, que é natural, né, de abrirmos nossa intimidade a uma outra pessoa, mas sabendo que esta outra pessoa ela não está ali por ela mesma, né? Ela está ali por Deus, né? E que Deus é quem faz acontecer a graça. Nós homens, nós no máximo somos meios, né, dessa graça chegar. Que Deus nos ajude a confiarmos na misericórdia infinita de Deus.